Boa noite, irmãos. Que a paz e a graça estejam com vocês. Para mim, mais uma vez, é uma honra e uma alegria muito grande estar aqui diante de vocês, podendo compartilhar da santa palavra de Deus. Abram todos comigo suas Bíblias no Evangelho segundo o relato de Mateus, no capítulo 8. Mateus capítulo 8. Vamos ler os versos 28 e 29. Mateus 8, 28 e 29. Está escrito assim: tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentro dos sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. Verso 29. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Na versão Revista Corrigida está escrito: que temos nós contigo, Jesus, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Até aí, deixa aberto, não feche, fecha apenas os olhos. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, a Ti a honra, a glória, o poder e o domínio. Estamos aqui, Senhor, cônscios da nossa pequenez, da nossa miserabilidade e da nossa urgente necessidade de graça, do poder de Deus, do impacto da sua glória, num tempo de tanta sequidão, deserto, hipocrisia e disputas tolas e estúpidas, que não levam ninguém a lugar nenhum. Oh Deus, se compadece de Sião, se compadece de todos os lugares assolados da terra. Volta teus olhos para esse lugar minúsculo em todo o universo. Estende a tua mão, amorosa, indulgente, providente, salva, edifica, aviva, para que teu reino avance, para que receba glória para si e nos conforme a imagem do seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, preste atenção aqui no que Deus tem para falar conosco. É impressionante ver a sabedoria de Deus, que deixou registrado na história narrativas, para que através delas nós aprendêssemos doutrina. E é nesse pequeno trecho da Escritura, que é uma narrativa de Jesus fazendo uma viagem de barco, e nesse pequenino trecho nós temos rico conteúdo doutrinário, e eu espero pela graça de Deus transmitir a vocês. Quando um homem sobe no púlpito para pregar a palavra, não é diferente de qualquer outro discurso, porque ele tem em mãos e tem na sua boca a palavra de Deus, como diz Hebreus, que ela é mais afiada que espada de 2 fios, e penetra juntas e medulas, e é apta para discernir o coração do homem. Se nós queremos um avivamento, meu irmão, o avivamento começa com a pregação fiel da Escritura. Se você estudar o livro de Atos, quase 30 vezes, você vai encontrar o termo: e pregavam com poder, e pregaram com poder, e pregaram, e pregaram, e pregaram, e pregaram. A ênfase, uma das ênfases de Atos dos Apóstolos, é a pregação dos apóstolos. Precisamos de um avivamento bíblico nos nossos púlpitos, pregação fiel, verdadeira, do Evangelho da graça e da glória, da Escritura,
não histórias, não contos. Mais do que isso, não só também doutrinas mortas, conhecimento proposicional, mas precisamos de pregadores vivos, ungidos, poderosos, não só a letra, mas o espírito da letra também, com poder. Então nós veremos os mortos espiritualmente ressuscitando, nós veremos os olhos dos cegos espiritualmente se abrindo, veremos os aleijados, atrofiados espiritualmente se recompondo, recobrando a vida. Jesus viajou de barco com seus discípulos para uma cidade chamada Gadara. Você conhece muito essa passagem. E ele ali encontra um homem possesso por demônios, um homem endemoniado. Portanto, essa passagem vai narrar o encontro de Jesus com o endemoniado, ou mais precisamente, o encontro de Jesus com o diabo, com Satanás, ou com o demônio. E estes demônios, ao perceberem que Jesus vai expulsá-los, eles fazem um discurso, e é sobre esse discurso que eu quero falar. Por isso o tema da mensagem é o sermão do diabo. Ao sentir-se ameaçado pela autoridade de Jesus, ele então discursa, ele então fala, ele então prega. E essa noite, por incrível que pareça, o pai da mentira, nesse discurso, vai nos falar grandes verdades. Veremos grandes verdades. Para você ver como a Bíblia é um livro extraordinário e como a sabedoria de Deus está contida em qualquer que seja a passagem. Até nas passagens onde os demônios se destacam, Deus recebe glória, Deus recebe honra. Até os demônios apontam para Deus, apontam para a glória de Deus. Vamos ver então algumas verdades que esse demônio no seu discurso, no seu sermão revela. Primeiro, o demônio revela a doutrina da separação. Demônio ensinando sobre santidade. Veja só, eu não estou dizendo que o demônio estava incitando, que o demônio estava querendo o bem de alguém, mas no seu discurso, ele aponta para algumas doutrinas. Primeira verdade que ele revela aqui é a doutrina da separação, quando ele diz assim: que temos nós contigo. Demônio olha para Jesus: o que eu tenho contigo? No Pillar New Testament Commentary, Leon Morris comenta: os demônios não veem um terreno comum entre eles e Jesus. Em outras palavras, esse texto quer dizer assim, o que você tem a ver conosco, Jesus? Jesus, você é santo, você é justo, nós somos caídos, nós somos injustos. É isso que o demônio está querendo dizer. Jesus, você é santo, você é justo, você é luz, nós somos caídos, somos trevas. Portanto, Jesus, não há parte no justo com o injusto. Não há comunhão de trevas com luz. Irmãos, vejam isso. Os demônios sabiam fazer distinção entre luz e trevas. Nós somos trevas, nós somos anjos caídos, nós somos demônios, nós somos seus antagonistas, seus adversários. Você é luz, é justiça, e nós não temos nada a ver um com o outro. Escute, os demônios sabiam fazer distinção entre luz e trevas, e existem muitos crentes
que não sabem. Muitos pastores que não sabem fazer distinção entre luz e trevas. Como diz Ezequiel 22, 26, escute. Os seus sacerdotes violaram a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Eles não sabem fazer diferença entre o santo e o profano, nem discernem o precioso do vil, o impuro do impuro. Veja só, o Senhor exorta poderosamente aquela geração anti-cativeiro. Eles estão prestes a ir para o cativeiro, e uma das causas é essa: a impureza de Judá, a iniquidade, a imundícia, de modo que os líderes, os sacerdotes, não sabiam fazer distinção entre luz e trevas, e o demônio sabia. Será que a igreja hoje... Gente, esse é um tema retrógrado, esquecido dos púlpitos. A doutrina da separação, da santificação. Pregar isso é coisa de legalista. Você conhece alguém que é mais taxado de legalista do que eu? Só porque eu dou ênfase nisso. Eu não estou dizendo para ninguém usar saia ao invés de calça, não cortar os cabelos, jogar a televisão fora de casa. Não. É a doutrina que Cristo ensinou. Eles, quando vão dar ênfase na reforma protestante, sempre exaltam a doutrina da justificação pela fé. Porque os reformadores deram muita ênfase na doutrina da justificação pela fé. Entretanto, da mesma forma que deram ênfase na doutrina da justificação pela fé, deram também na santificação, como evidência da justificação. O demônio está a ensinar aqui sobre o jugo desigual, 2 Coríntios 6, 14, 18. Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a injustiça? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno, ou Belial? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Paulo está ensinando esse povo que estava numa cultura profana, idólatra, sensual. A igreja de Corinto estava estabelecida num meio extremamente profano. E Paulo está ensinando que vocês não... Ele faz uso de um termo tirado do Antigo Testamento. A lei de Moisés proibia o jugo. Era um pedaço de madeira onde os bois eram colocados as cabeças para arar a terra. E não poderia ter jugo de igual um boi com outro animal. Ser boi com boi, cavalo com cavalo. Então Paulo está dizendo, não se coloque aqui um crente de um lado do jugo e um incrédulo, um ímpio e um santo. Não pode haver comunhão entre essa gente. E quantos cristãos estão andando em jugo desigual, comungam com homens que ofendem a nossa fé, comungam com pessoas que blasfemam e escarnecem do nosso Deus. Nós não andamos com esse tipo de gente, não nos adaptamos à cultura secular. Nós, irmãos, somos distintos. O que eu tenho com você, Jesus? O que eu tenho? Você não tem nada comigo, e nem eu contigo. Temos que zelar pela pureza da igreja. Olha só, Malaquias 3,18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Escute aqui, vem cá. Deus, quando se ergue dos altos céus e se inclina para olhar para a terra, Ele vê diferença entre o justo e o injusto, entre o crente e o incrédulo. O que está acontecendo da doutrina da separação? Vai na praia, você encontra uma mulher ímpia com fio dental, uma crente também. Você vai num bar, tem gente se embriagando, ímpio, crente também. Você vai num cinema e tem um filme
mostrando cenas de lascívia, coisa indecorosa, profana. O ímpio está comendo, o justo também. Que negócio é esse? Onde está a separação da igreja? Onde está a pureza da igreja? Nós encontramos o mundo influenciando mais a igreja do que a igreja influenciando o mundo. A Bíblia diz, irmão, veja só, vós sois o sal da terra. O que quer dizer isso? O sal, Jesus usa este exemplo para se comparar à igreja, porque o sal tem propriedades tão peculiares que fazem dele um elemento distinto de qualquer outro. Quando Jesus diz, vós sois o sal, o grego deve dizer, vós sois o sal, somente vós sois, exclusivamente vós sois, ninguém além de vós sois sal. Ele coloca o crente numa categoria única na face da terra. Você, na sua categoria, só tem você. O crente é o indivíduo mais distinto da face da terra. Aí o que acontece? Se o sal for insípido, para nada mais presta. O que é isso? O sal perder as características. Acontece que o sal fica exposto, quando ele é trazido das salinas, ele fica exposto ao sol, à chuva e às impurezas. Com o tempo ele vai perdendo a sua salinidade, sua pureza. Será que não estamos perdendo a nossa salinidade? Enamorados com o mundo, querendo os aplausos e os elogios nas mídias sociais. Que nós temos contigo que Roma tem a ver com Jerusalém. O que nós temos a ver com essa cultura caída, morta em pecados e delitos? Como é que queremos um avivamento? O Espírito Santo não será derramado na imundícia, cheio de ídolos, vaidades, não vai. Veja nas histórias do avivamento, sempre uma reforma precede o avivamento. Os ídolos têm que ser deitados fora, tem que haver choro, pranto, confissão de pecado, senão não há avivamento. Segunda verdade que o demônio está ensinando. Primeiro, ele revela a doutrina da separação. Segundo, ele revela a divindade de Cristo. O demônio era bom também em cristologia. Na Revista Corrigida diz que temos nós contigo Jesus. Jesus é o personagem mais conhecido do mundo. É o nome mais procurado na internet mundial. Filósofos o conhecem, ateus o conhecem, kardecistas, católicos, afrodescendentes, todos conhecem a Jesus. Jesus é um personagem histórico, dividiu as eras, a história, ok? Só que não diz só Jesus. Ele diz, esse Jesus, antes da vírgula, o mundo inteiro conhece, inclusive a igreja evangélica. Mas o demônio vai além. Jesus, que temos comigo? Jesus, o Filho de Deus. O Filho de Deus. O demônio sabia da divindade de Jesus. Ele sabia que aquele homem que pisou na ilha não era um homem qualquer, não era um profeta, não era uma personalidade da história. Ele era o Filho de Deus. A ideia aqui, presta atenção, pastor Arival, você lembra de Atos 19? Quando os filhos do sacerdote Seva vão tentar expulsar o demônio dá uma tunda nele, são 7, bate neles e arranca a roupa e manda eles embora pelados. Mas antes o demônio fala algo. Paulo eu sei quem é, e Jesus eu conheço. A pergunta que eu quero dizer para a igreja evangélica brasileira: você conhece a Jesus?
Você conhece como esse demônio conhecia, não só como uma personalidade histórica, não só como um curandeiro, não só como um guru, mas como o Filho de Deus sem pecado. O grande problema da igreja é que ela não conhece o seu Deus. 1 Coríntios capítulo 15, Paulo está exortando a igreja de Corinto. A igreja de Corinto, meu irmão, era uma lambança. Ele disse assim: recuperem o bom senso e parem de pecar, porque alguns de vós não têm conhecimento de Deus. O povo não conhece a Deus. Salmo 50, Deus está descendo o exorte em Israel, e está dizendo assim: fizeste estas coisas e eu me calei. Pensava que eu era como tu. Tem gente que pensa que Deus é igual a ele. Falta de conhecimento. Veja só, o demônio, quando diz Jesus, Filho de Deus, ele está dizendo assim: esse é o Messias prometido, o enviado de Deus. Ele é o Deus encarnado, e pior, o termo que ele usa é Jesus. Jesus é a transliteração grega do hebraico Josué, que quer dizer, ele é o Salvador. Ele sabia que aquele homem diante dele, com nervos, pele, músculos, olhos, não era ninguém, não era outro senão o Deus encarnado, a segunda pessoa da Trindade. Ou seja, indiretamente, ele estava dando Jesus a honra devida. Você dá a Jesus a honra devida. Quantos homens não conhecem a Jesus? Quantos pastores não conhecem a Jesus? Quantos cristãos não conhecem a Jesus? Você sabia que Jesus, ele possui duas naturezas? Você sabia? No primeiro século, a batalha foi com cristologia. A ameaça da igreja do primeiro século é o gnosticismo. O gnosticismo acreditava que a matéria era má, só o espírito era bom. Se Jesus era Deus, ele não podia ter corpo, porque Deus é bom e corpo é mau. Então eles negavam uma das naturezas. Isso foi resolvido no concílio de Calcedônia, na chamada união hipostática. O que esse concílio decidiu? Que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Que as duas naturezas, humana e divina, coexistem juntas, na mesma pessoa, sem se misturar. União hipostática. Jesus é 100% homem e 100% Deus. Você quer ver isso em um versículo? Você vê as duas naturezas? Na viagem de barco com os discípulos, ele está tão cansado que ele dorme, natureza humana. Os discípulos o despertam e ele repreende a tempestade, natureza divina. Na mesma passagem, 100% homem dormindo, 100% Deus dizendo para a tempestade: pare. Você conhece os ofícios de Cristo? Se vocês recordarem, no Antigo Testamento havia 3 tipos diferentes de líderes: o sacerdote, o profeta e o rei. O sacerdote, ele é aquele que oferecia sacrifício pelo perdão dos pecados, é a figura de Arão. O profeta era aquele que revelava a vontade de Deus ao povo e às vezes fazia predições do futuro. O rei, no exemplo desse, era Isaías, por exemplo. O rei era o líder do povo, o governante, o chefe máximo da nação, que regia o povo com cetro de justiça. O exemplo é Davi. Quando Cristo veio, ele assume esses 3 ofícios: sacerdote, profeta e rei. Como sacerdote, ele veio oferecer o sacrifício pelos pecados. Ele era tanto sacerdote como o próprio sacrifício. Como profeta, ele veio revelar a vontade de Deus ao seu povo com as suas pregações. E como rei, ele veio trazer um reino, veio como um rei para liderar o seu povo rumo a novos céus e nova terra.
Na pessoa de Jesus se combinam as três funções: sacerdote, profeta e rei, e todas estão descritas no Novo Testamento. O demônio sabia. Jesus, o Filho de Deus. Nós não estamos dando a honra devida a Jesus. Nós não estamos dando a honra, o conhecendo. Porque a Bíblia de fato diz que os demônios, sabes que tem um Deus só? Fazes bem, os demônios também. E estremecem. Aqui estamos vendo o cumprimento. Esse demônio está tremendo, porque ele está diante da divindade. E detalhe, este termo não tinha sido usado ainda no Novo Testamento. Jesus não era conhecido por esse título. Foi o demônio que disse, que revelou: Jesus, tu és o Filho de Deus, o Filho de Deus. Jesus para muitos é um curandeiro, um caminho para a felicidade. Jesus é um marketing para alguma coisa da igreja. Ele não é o coroado das nações, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o mais formoso entre os milhares, a raiz de Davi, a brilhante estrela da manhã, o leão da tribo de Judá. Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aquele que era, que há de vir, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o verbo de Deus, a água da vida, o pão da vida, o advogado, o justo. Esse, o Emanuel, o príncipe da paz, o santo de Israel, é Ele, a luz do mundo. Quem é Jesus para você? O demônio conhecia. Terceiro, primeiro ele revela a doutrina da separação. Terceiro, ele revela a divindade de Cristo. Segundo, ele revela a divindade de Cristo. Terceiro, ele revela o poder de Deus. Veja o sermão do demônio. Está pregando melhor que muito pastor, não está não, Orival? Que pregador esse bicho aqui, viu? Capeta aqui, era meio convertido esse capeta aqui. Agora ele revela o poder de Deus. Olha o que ele diz: vieste aqui nos atormentar? O grego aqui tem um sentido literal de tortura em um exame judicial. Você veio nos torturar, você veio nos esmagar, você veio nos aniquilar. Irmãos, preste atenção, a insinuância lógica, clara e simples. É impressionante como nós duvidamos do poder de Deus muitas vezes. Meu Deus, meu pastor, a igreja está nesse estado porque ela não acredita, ela ficou imediatista, ela consulta o Google, ela consulta o iFood, ela tem todos os recursos para supri-la. Não é uma igreja que dobra os joelhos e espera a intervenção divina. É impressionante como muitos cristãos têm medo de Satanás, esse maniqueísmo moderno. O que Maniqueu ensinou? Que Deus e Satanás estão no mesmo nível, eles estão numa queda de braço, e uma hora Jeová está um pouco para lá, hora para cá, aí Jesus soa e quase ganha a batalha. Maniqueísmo. Para Deus, Satanás e o micróbio mais desprezível do universo estão na mesma categoria. Não há como mensurar. Presta atenção, ao dizer atormentar, vieste uns atormentar, o demônio está revelando duas coisas. Primeiro, ele está reconhecendo o seu limitado poder. Ele está dizendo: eu posso ser atormentado, eu posso ser resistido, eu posso ser vencido. Segundo, ele está reconhecendo a autoridade de Jesus. Ele está dizendo:
eu posso ser atormentado por você, porque você é mais poderoso do que eu. Isso que está dizendo. O demônio tremeu, meu irmão. Se ele fosse de carne e osso, ele tinha feito na calça. Ele se borrou. Ele estava assim: viesse nos atormentar. Ele cria no poder de Deus. Você é mais poderoso do que nós. Deixa eu perguntar algo para você. Você acredita no poder de Deus? Você reconhece o poder de Deus como Satanás reconheceu? O diabo está dizendo assim, ó, para Jesus: nós temos poder. De fato o diabo tem poder. Se você vê, os magos de Faraó imitaram os milagres de Moisés até no terceiro. Ele tem poder. O diabo estava dizendo: nós temos poder, mas você, Jesus, tem todo o poder. Todo o poder. Todo o poder. E esse Deus que tem todo o poder habita em você, meu irmão. É por você. E por que você tem tanto medo? Ele tem todo o poder. A primeira menção desse título é em Gênesis 17:1. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. A palavra hebraica ali é El Shaddai, onipotente, que vem do latim omnis, todo, e potens, poder ou poderoso, todo poder. Esse atributo se refere ao poder infinito e ilimitado que Deus tem. Significa que Ele pode fazer tudo o que determinou, ou determinou, de modo que nenhuma força ou pessoa pode impedi-lo de fazer. Ele é todo poderoso. Amém? Vieste nos atormentar? Tem gente que tem mais temor do diabo do que de Deus. Diabolatria. Tem púlpitos que se fala mais do diabo, do poder do diabo, do que de Deus. Aliás, tem púlpitos que o diabo prega. Eu costumo dizer que tem igrejas que o diabo, ele não resiste, ministra. Está aqui, ó, só ir lá na Celso Garcia, que coisa ali. E eu sei por que você riu. Para não chorar. Porque é vergonhoso. Terceiro, olha que demônio. Eu acho que esse demônio estudou em Westminster. Agora o demônio fala sobre escatologia. Vieste nos atormentar antes do tempo. Esse demônio cria na segunda vinda de Jesus, cria no arrebatamento e cria no juízo final. Quando ele diz antes do tempo, que tempo é esse que o demônio está dizendo? O tempo do fim, onde ocorrerá o juízo dos demônios. O tempo do julgamento escatológico de todo o mal. O diabo está dizendo assim: peraí Jesus, não, o Senhor não pode mandar nós para o abismo ainda não. O Senhor ainda não morreu, não ressuscitou, tem que voltar, tem que ter o trono branco. Os demônios tinham a escatologia perfeita. O Senhor pode mandar nós para o inferno para o resto da vida, mas não é agora. Os demônios criam escatologia. Apocalipse 20:10, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. O demônio está fazendo referência deste texto. Aqui é o julgamento, onde eles serão lançados. E ele diz assim: Senhor, o Senhor não veio nos atormentar antes do tempo. Tem crente que não acredita que Jesus vai voltar. Outros não acreditam em arrebatamento. Outros não acreditam no julgamento.
esse demônio acreditava nos três. Antes do tempo, haverá um tempo que Deus há de julgar toda a terra, que há de julgar todos os homens segundo as suas obras, inclusive a igreja. O julgamento começa pela igreja. Irmãos, Satanás crê no julgamento divino. Você sabia que as nações serão julgadas? Você sabia que você será julgado? Você espera pelo dia do juízo final? Dwight Lyman Moody disse: sabe por que as igrejas estão esfriando? Winston Churchill também disse: porque as igrejas da Inglaterra estão se esfriando, porque tiraram dos púlpitos a doutrina do inferno, a doutrina do julgamento, a doutrina do céu. 5 passos para isso, 3 passos para aquilo, casados para sempre, cura de caroços. Apocalipse 20, 11, 13, olha só. Cuidado, porque eu posso estar narrando agora. Eu posso estar descrevendo a situação de alguns aqui. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assentava, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Que livros é esse? Porque falei livros, e o outro livro que é o livro da vida. O livro da vida eu conheço. Que outros livros? Livros dos registros, onde estarão registradas suas obras, ações, palavras e omissões serão abertos, expostos. E o outro livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo suas obras, conforme que se achava escrito nos livros, nos registros. Pai do céu, deu o mar seus mortos e o que nele estava. Stalin, Hitler, Mussolini, Mao Tse-tung, virão todos à presença do Altíssimo. E a morte e o além, a palavra além aqui no grego é Hades, entregaram os mortos que nele haviam, desde Caim até o último facídora, se apresentarão diante deles, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. O demônio é desse dia que ele está falando, que ele cria. E quando ele usa a palavra tormento, ele sabe que esse dia vai ser uma tortura, porque os pés de bronze do cordeiro vão entrar dentro do lagar. Lagar é um caixote onde se põe uvas, e esmagará, não uvas, mas pecadores, ímpios, soberbos. Quem que dorme com isso? Minha casa, meu namorado, minha viagem para Paris, tanta futilidade, imbecilidade, e uma vida que vai passar. Uma vida que vai passar. Nós não sabemos o que vai ser 2022, quem vai subir no poder. Não sabemos quanto tempo nós temos. Milhões para ser alcançadas, milhares de igrejas para ser plantada. Gente, está na hora de passar a noite em claro. Não é vendo Netflix, é orando. Está na hora de gastar dinheiro, não com futilidade, mas investindo em missões. Agora o julgamento da igreja. 2 Coríntios 5:10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. E não só isso, ele também fala, olha só, ele ensina sobre um tempo, não é isso? Quando ele diz, antes do tempo, ele está ensinando sobre o tempo, ok? Que tempo? O fim dos tempos. Escute, Jesus vai voltar, você sabe disso. Esse tempo que os demônios falaram, na época deles não tinha chegado. Antes do tempo, ele fala do fim escatológico, do fim, ok?
Esse tempo que os demônios falaram, na época deles não havia chegado. Entretanto, na nossa, parece que está bem perto. Eles falaram isso aqui 2000 anos atrás. Depois de 2000 anos, antes do tempo, o que eles estavam predizendo? Haverá um tempo onde tudo se consumará. Haverá um tempo que Jesus voltará. Haverá um tempo que o julgamento acontecerá. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Oh meu irmão, como diz Amós, prepara-te, ó Israel, para encontrar com teu Deus. Esse dia está chegando. Você está preparado? E quinto, para nossa vergonha, o demônio conhecia mais de escritura que muitos crentes. A palavra de Deus diz: errais em não conhecer as escrituras, nem o poder de Deus. Fica vendo. Primeiro, o demônio era perito em teontologia, a doutrina do ser de Deus. Ele conhecia pelo menos 2 atributos de Deus: a santidade e a onipotência. Segundo, o demônio era perito em escatologia, antes do tempo. Jesus, ainda não é hora de trazer juízo, não chegou o dia. Terceiro, o demônio era perito em cristologia, conhecia a divindade de Cristo. Tu és o Filho de Deus. Quarto, o demônio era perito em Velho Testamento. Porque quando ele fala Jesus, Filho de Deus, ele conhecia todas as profecias acerca daquele que haveria de vir, para nossa vergonha. Achou que ia ser um clickbait? Como é que é? Clickbait? Não. Esse é o sermão do diabo. Pedi por irmão tocar um teclado aqui para mim. Irmãos, eu não estou dizendo que esse demônio era bom, e nem que ele estava sugestionando que as pessoas fossem boas. Mas na sua declaração, ele nos leva a inferir nessas coisas. Quem diria? O pai do diabo, o pai da mentira, falando grandes verdades aqui essa noite. Separação. Eu, demônio, não tem nada a ver com você não, Jesus. Você disse isso para as trevas, irmão, para esse mundo. Segundo, Jesus, tu és o Filho de Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Terceiro, tu tens todo o poder. Quarto, tu vais voltar. Quinto, errais e não conhecer as escrituras, nem o poder de Deus. Feche os seus olhos agora, curva a sua cabeça. O que o Espírito Santo está levando você a orar agora? Ore, por favor. Qual o ensinamento mais tocou em você? Querido Jesus, como a tua palavra é rica e vasta, e como até os demônios te submetem, reconhecem tua glória, tua beleza, teu poder, sabem discernir os tempos, e a sua igreja é tão nécia, meu Deus, tão encantada com esse mundo podre, com a feira da vaidade,
tão imergida em mídias sociais. Oh Deus, quando é que vamos ser um povo poderoso? Somos coluna e baluarte da verdade. A multiforme sabedoria do Senhor se manifesta entre nós. Acorda o teu povo, Senhor. Desperta o teu povo, Senhor. Leva-os a deitar fora os ídolos. Deus, queremos o fogo santo do céu. Será que ele ainda pode descer como desceu nos dias de Elias? Oh Deus, queima corações aqui, Deus. Oh Deus, desperta a tua igreja do sono. Aviva teu povo, Senhor. Aviva a tua igreja. Aviva a tua obra, faz ela conhecida no meio dos anos. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Em nome de Jesus. Amém.